Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Eu Simples Assim. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre um livro, que é um livro muito bacana e que nos dá assim um caminho, né, para nossa evolução aqui no planeta, que é esse livro aqui, ó, Os Quatro Compromissos. E quando eu tive a indicação para ler esse livro, o que me chamou mais atenção foi isso aqui, ó, que está escrito aqui embaixo, ó. O livro da filosofia tolteca. Quando eu li isso, gente, me deu muita vontade mesmo de ler o livro. Porque os toltecas, nós vamos falar um pouco sobre esse povo ancestral, ele traz ensinamentos assim valiosíssimos. E como diz o título aqui desse vídeo, Filosofia Tolteca, uma herança da Atlântida, é isso mesmo. Os toltecas, eles vieram dessa civilização atlântica. E esse livro ele foi escrito por Dom Miguel Ruiz, que ele é descendente, né, dos toltecas, e ele nos trouxe esse conhecimento ancestral desse povo maravilhoso que foram os toltecas. E esse livro ele fala basicamente sobre compromisso que nós adotamos na nossa vida, que são compromissos assim que não tem nada a ver com a gente, com a nossa essência. Na verdade, são compromissos que a sociedade nos impõe de alguma forma. E aquilo vai ficando tão assim impregnado no nosso dia a dia, né? As cobranças da sociedade em cima da gente, que isso vai se tornando um peso muito forte nas nossas costas e nos traz assim sofrimento, insatisfação, traz muitas coisas ruins, muitas coisas pesadas para a nossa vida. E esses ensinamentos, eles nos mostram que nós podemos frear de alguma forma toda essa imposição que nos é colocada e assumir compromissos realmente eficazes, compromissos básicos para a nossa vida, para que a gente tenha uma felicidade genuína, para que a gente consiga entrar no fluxo do universo, consiga alimentar a nossa alma e chegar até a nossa essência, que é o que realmente vai nos trazer felicidade, vai nos trazer bem-estar. E essas coisas positivas é o que vão assim conduzir a nossa vida. Teremos uma vida muito mais próspera, muito mais abundante e feliz. E esses compromissos que a sociedade nos impõe, que a vida nos impõe, elas são crenças limitantes que vêm de vários lugares. Vêm da nossa criação, da nossa família, da religião, da escola. Ou seja, ela vem da sociedade em geral. E são compromissos que não vão nos levar a lugar nenhum. São compromissos que apenas vão nos desgastar, né? Vão roubar a nossa energia. Porque a gente vai acabar se preocupando com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Coisas bobas. Acabamos entrando assim numa paranoia, em desperdício de pensamentos, sofrendo com situações que não deveríamos nem estar pensando naquilo ali. A gente deveria estar com foco em outras coisas mais importantes. São crenças do tipo, eu tenho que ser boazinha, né? Eu não posso falar não para as pessoas, eu tenho que agradar as pessoas, porque isso que a sociedade espera de mim. E você acaba fazendo coisas assim a contragosto, coisas que você não quer para agradar outras pessoas. E isso é um dos exemplos, mas são várias coisinhas que isso no final vai sugando energia daqui, roubando energia dali. E isso vai deixando a gente assim exaustos, né? Sem a energia, sem a capacidade de transmutar isso tudo, de dar uma guinada. E, gente, esse livro é um livro muito gostoso de ler. É um livro fininho, ó, ele é fininho e ele é gostoso e ele vai nos ensinando, né, os 4 compromissos no qual nós deveríamos assumir conosco mesmo para que a gente flua com o universo, né? E levando a sério esses 4 compromissos, a gente vai ter uma vida com mais plenitude.
E, gente, como eu falei, eu só comecei a ler esse livro aqui porque me chamou a atenção essa abordagem aqui que fala que é um livro da filosofia tolteca. E esse era um povo ancestral que habitava onde é hoje o México. Mas antes de entrarmos de fato aqui na história desse livro e comentarmos sobre esses 4 compromissos, o que esse livro nos ensina, eu queria fazer aqui uma pausa para falar sobre os toltecas. Quem foi esse povo? Como é que eles surgiram? Então, para esse vídeo ele não ficar muito extenso, eu vou dividi-lo em 2 partes. A primeira parte eu vou falar sobre essa civilização dos toltecas e a segunda parte eu vou falar sobre os ensinamentos do livro, tá bom? Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre a Atlântida. A Atlântida, para muitos, se trata apenas de uma lenda. Mas na história oculta da humanidade, a Atlântida ela foi um grande ciclo civilizatório. Para quem não sabe, eu fiz uma série aqui no canal e essa série está lá na nossa playlist com o nome As 7 Raças do Planeta. Essas 7 raças do planeta são 7 grandes ciclos civilizatórios. E a Atlântida ela foi a 4ª raça, ou seja, o 4º ciclo civilizatório do planeta. São 7 ciclos e quando completar é todo um ciclo evolutório no qual o planeta tem que passar. Atualmente nós estamos na 5ª raça, que é a raça ariana ou ária, que está sendo o 5º grande ciclo civilizatório do planeta. Nós já estamos no final dessa 5ª raça, já chegando quase na 6ª. Então, os Atlantes, eles foram os nossos ancestrais. Foi uma civilização anterior à nossa. Então, ela não está tão distante assim, se nós formos pensarmos em ciclos civilizatórios. Gente, cada ciclo desse, ele dura milhares de anos. Milhares de anos, é um processo bem longo. E cada ciclo civilizatório desse, eles geram 7 sub-raças. Cada raça gera 7 sub-raças. E no caso da raça Atlante, a 3ª sub-raça que ela gerou foram os toltecas. Olha só que interessante. Então, os toltecas, eles vieram lá da Atlântida. Então, eles trouxeram aquele conhecimento lá daquele ciclo civilizatório, lá daquela raça. E a Atlântida, ela gera um certo fascínio, né? Elas geram um certo fascínio para a humanidade, ela é tido como uma lenda e na literatura exotérica é tratado como lenda mesmo. E tem vários livros que tratam de Atlântida como uma fantasia. Só que na literatura esotérica fala bastante da Atlântida como sendo uma realidade. Isso está na história oculta da humanidade. A ciência, por exemplo, ela nos fala que a nossa evolução começou lá nos primatas, há poucos milhares de anos atrás. Mas não é bem isso que fala nas escolas iniciáticas, nas escolas esotéricas. Eles tratam a Atlântida como um ciclo que aconteceu. E a Atlântida, como muitos pensam, não foi apenas uma ilhazinha. A Atlântida foi um ciclo que envolveu todo o planeta. E os toltecas, eles viveram aqui mais na parte ocidental do planeta. E a Atlântida, ela teve 4 grandes cataclismas muito fortes. E com esses cataclismas, a geologia do planeta ela mudou bastante. E no terceiro, já tinha bastante mudança e o que ficou foi a ilha de Poseidones, que, segundo Platão, ficaria ali aonde é hoje o Oceano Atlântico. E no 4º cataclisma ali acabou de vez, essa ilha ela afundou e a Atlântida desapareceu. E começou um novo ciclo civilizatório que foi já a nossa raça, a raça ariana. Mas antes disso, os toltecas eles viviam por ali, naquela área. E esse povo, essa sub-raça, ela teve um grande apogeu.
Ela foi o ápice da civilização Atlante, porque ela foi uma sub-raça muito desenvolvida, uma convivência com muita harmonia, com muita sabedoria. E o tipo de governo que era instalado ali naquela época era chamado de sinarquia. E o que seria sinarquia? Era um equilíbrio entre o poder governamental e o poder espiritual. Se fala até na teosofia que nessa época vivia aqui na face da terra os grandes mestres, grandes mestres de sabedoria. Eles conviviam, eles estavam encarnados aqui e eles conviviam pacificamente com o povo. E quem governava de fato as pessoas eram os grandes sábios. Então era uma civilização muito avançada a nível espiritual, a nível de paz. Eles conviviam em plena harmonia. E nessa época não havia violência, fome, corrupção, como a gente vê hoje muito deflagrado aqui, né? Muito espalhado aqui no nosso sistema atual. Esse sistema de sinarquia era um sistema perfeito. Para a gente parece até uma utopia, mas isso já existiu e isso um dia vai existir novamente, porque a evolução ela é feita de ciclos, de grandes ciclos, e os toltecas eles viveram um ciclo de apogeu. Hoje nós vivemos um contrário. Hoje em dia nós vivemos um ciclo total inversão de valores, de depravação. Mas na época lá dos toltecas havia uma justiça, a justiça verdadeira. E tudo era gerado em favor do comum, da comunidade. As pessoas tinham total consciência dos seus deveres e dos seus direitos também, que eram totalmente equilibrados. Foram séculos e séculos de total harmonia e felicidade. O que é no meio esotérico que nós chamamos de Satya Yuga, ou Idade do Ouro. Isso é muito interessante, gente. Eu vou dar aqui uma breve descrição do que seria isso. Na verdade, os yugas são grandes ciclos. Nós temos 4 ciclos, que é chamado de Satya Yuga, que é o ciclo do ouro, que é um ciclo de total harmonia, é onde os grandes mestres estão encarnados aqui, convivendo com as pessoas. Depois se entra na Idade da Prata, ou Tetra Yuga. O terceiro, que é a Idade do Bronze, Dwapara Yuga. E por último, é o ciclo que nós estamos vivendo atualmente, que é o Kali Yuga, que é a Idade do Ferro. E esse último, quarto, que é o que nós estamos vivendo, o Kali Yuga, é o mais denso de todos. Nesse período, os valores morais, eles declinam assim, assustadoramente, e a materialidade sobrepuja a espiritualidade. Ou seja, ninguém dá bola para a espiritualidade. Tudo é foco no material, no materialismo. Então nós estamos nesse ciclo hoje, que é o ciclo de Kali Yuga. Qualquer hora eu vou fazer um vídeo só falando desses 4 grandes ciclos. Essas idades ou períodos, ou yugas, como chamam, são muito bem descritos pela tradição hindu. Qualquer hora eu vou falar um pouquinho sobre eles. Mas voltando aqui para os toltecas, eles viveram no Satya Yuga, que era o apogeu, era o melhor ciclo que existia. Então, gente, como eu havia falado, os toltecas, eles se instalaram praticamente mais aqui na região das Américas, e seus descendentes diretos são os incas, os maias, os astecas, os ancestrais mexicanos. E esses povos, eles foram assim formidáveis civilizações, né? Foram povos assim formidáveis, que eles tinham conhecimento astronômico, arquitetônico, astrológico muito grande. E até hoje, né, as suas construções, a sua forma de viver,
eles nos impressionam e nos intriga. E a ciência até hoje não consegue explicar a sabedoria desses povos. Então, gente, muito interessante, né, a história dos toltecas. É uma história assim fascinante, e quando eu li, né, que esse livro se tratava de uma filosofia deles, que um conhecimento que alguém estava trazendo para gente, um descendente direto deles, eu imediatamente quis fazer aqui esse vídeo e compartilhar essa sabedoria. A gente tem a noção que já houve na face da Terra algum momento que o povo vivia realmente numa felicidade, numa harmonia, numa plenitude, numa paz. E a gente não ouve falar na história oficial que isso ocorreu, que era uma civilização governada por sábios. Isso parece algo tão distante, tão utópico. Então, devido a isso tudo, gente, eu não tinha como deixar de ler esse livro. E o livro ele é muito interessante. No próximo vídeo, eu vou falar exatamente sobre quais são esses 4 compromissos que, se nós adotarmos na nossa vida, nós vamos ter uma vida muito mais fluida, muito mais feliz. Então, não perca o próximo vídeo, que vai ser a segunda e última parte, né, desse tema, Filosofia Tolteca, uma herança da Atlântida, os 4 compromissos. Então, gente, até lá, muita paz e muita luz a todos. Namastê.